Vamos lá, gente. Vamos fazer o fechamento desse mercado aí. Último pregão desse mês aí. Então vamos lá, vamos junto comigo, com o Rafael Lara, também com o Gabriel Monteiro. Além disso, você também acompanha aqui as principais notícias do dia, os últimos movimentos aí das bolsas do Brasil e do mundo. E as análises gráficas aí desses movimentos, que hoje será aqui com o Marcos Moore, que é sócio do portal Trader Educacional. Mas antes, deixa eu dar um oi aqui, dar uma boa tarde aqui para esse chat, que eu já estou vendo, tá todo mundo dando risada aqui, o povo se empolga com o Cabral, né? Até mais Ferdinando. Ferdinando é o professor Cabral, é isso? Eu perdi essa piada aqui do Ferdinando? Pois eu quero saber, o Wellington, eu estava mais cedo aqui preparando o Top News e perdi essa piada aí, Ezequiel. Passa aquela colinha que seca em 10 minutos no cabelo? Será que é isso? Do Rafa? Eu vou passar essa... Ô, Rafa, estão dando dica aqui de como você arrumar seu cabelo, hein? O pessoal tá falando sobre o meu cabelo aqui, que excelente. Então, MPK tá... Um beijo pro meu dermatologista aí, né? Programa da família brasileira Cabral. Vai prestar, a gente tentando fazer esse fechamento de mercado, eu querendo falar sério aqui com o Cabral aqui. Eu juro que eu vou tentar, mas vamos lá, mãe. Ele disse que fica aqui com a gente. Vamos lá. Tira o copo de pinga. Gente, ó, imagina, ele juro que ele bebe água. Mas se ele bebe água e é assim, no máximo que ele faz é colocar um pote de biscoito do lado dele ali, do lado debaixo da cadeira dele, que eu já flagrei algumas vezes, inclusive eu postei lá no meu Instagram esses flagras, que às vezes eu faço o Cabral comendo aqui no estúdio, né? Enfim, olhando para ele, não sei porquê, dá para poder a gente chegar a essa conclusão. Mas juro que não é cachaça. Não. Imagina se fosse. Imagina, é melhor não imaginar. Né? Enfim, vamos lá. Alexandre Cyber também está por aqui. Imagina, a grande musa da BMC, que é isso? Nem tamanho eu tenho para isso, Alexandre. Estou até em cima de um tabladinho aqui, se soubesse que as câmeras da BMC não mostram. Rafael Corrêa também está por aqui, Júlio Garcia, Ezequiel, o Helder que está aqui, a Cuticute está chegando. Pois é, a Cuticute chegou. Gustavo Bernardes, hora da Cuticute da BMC. Puxa saco mesmo, né, lindo meu? Beijo. E é isso aí, então vamos lá. O amor está no ar, hein? Ah, então. O amor sempre vai estar no ar, ele merece. É isso aí, né, seu Rafael, Gabriel Monteiro, vamos lá. Vamos lá dar um oi aqui para esses dois lindos aqui, ó. Já estou preparando o prospecto, como eu falei para você, desses rapazes aqui, para a gente fazer esse IPO aqui desses solteiros aí do mercado. Mas antes disso, vamos dar uma boa tarde e acompanhar esse fechamento, que é o que mais interessa. Último pregão aí do mês. Exatamente, né, Débora? Esse mês que foi agitado, né? Teve manifestação do presidente, também teve ele recuando com carta do Temer, teve STF, aí depois teve Petrobras, Silvio Luna, teve Fed, teve Super Quarta, teve Copom, teve Selic, teve combustível alto pra caramba, enfim, a gente fica aqui de olho. Teve inflação que se vai, não vai, e aí como é que vai ficar? A pessoa vai comprar, não vai? Enfim, teve Evergrande, setembro foi aquele mês. Coisa, setembro pareceu agosto, né? Dizem que agosto, que é o mês do meu aniversário, inclusive, nunca acaba, mas setembro acho que foi o que pareceu ali para o mercado financeiro que não acabou nunca, né? Aquela musiquinha, né, que é Me Acorde quando setembro acabe, alô emos de todo o Brasil, né, que ali que gostam, Green Day, não é, o Gabriel? Gabriel, que já teve sua fase emo aí, boa tarde, Gabriel. Rapaz, minha fase emo com cabelinho todo engomadinho, que isso. Era a fase boa da vida em setembro aí, Rafa, que eu acho que as empresas já precisam lançar o relatório, já precisam lançar os resultados aí, porque, pô, vale por 3 meses, o trimestre já tá feito aí em setembro, pô. Que isso, não acaba, tanta coisa acontecendo, tanta notícia a gente trazendo aqui no Top News, e parece que o mês vai se estendendo, e hoje a gente chega no último pregão do mês aí, com ótimas notícias, a bolsa meio animada aí hoje no dia, vamos ver o que nos espera aí pro último trimestre do ano, que costuma ser meio complicado, meio agitado, né? Vamos lá, se for seguir esse ritmo desse mês, pelo menos essa última semana, bom, pelo menos aqui o Ibovespa agora, olha só, vamos já dar uma olhadinha aqui, atualizar aqui para vocês o mercado, no nosso telão aqui do Profit Pro da Nelógica. A gente tem o Ibovespa aí que reduziu um pouco os ganhos, quem está acompanhando a nossa programação aí, né, desde o início desse pregão aí, dessa quinta-feira. Então, vocês viram que o Ibovespa hoje chegou aos 112 mil pontos, né, quase mirando aí os 112.400 pontos, mas não segurou, está agora aqui aos 111.400, alta de 0,26%. O dólar seguindo aí meio que num movimento que não é tão comum, também está seguindo no movimento de alta junto com o Ibovespa, 5, sonho meu 4, hein? 5,46 de cotação, né? Está subindo agora 0,51%. Olhando para o nosso mapa de calor aqui, eu vou ampliar para vocês por variação. Olha quem está lá nas quedas, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso hoje.
BID 11 continua caindo 7,12%. O papel até ensaiou. Hoje, no início do pregão, aí subiu um pouquinho o BID 4, mas aí não segurou, 5,71% de queda agora para BID 4. Prio, um dos destaques aí do dia, desde o início do pregão, que saiu disparando aí esse papel, não parava de subir. A gente foi procurar o que poderia estar acontecendo e a gente também vai falar sobre isso daqui a pouquinho, 9,85% de alta para Prio. Setor de siderurgia e mineração também aqui, a gente teve alta, né, de minério de ferro lá na China. Estamos numa véspera de feriado, aliás, esses feriados lá da... A gente poderia começar a ter uns feriados assim aqui também, né, Rafael? Ô, Rafa, já pensou, Gabriel, a gente começar a ter uns feriados assim aqui, começa o feriado amanhã, a gente só volta na outra semana. Porque lá na China é assim, o feriado lá é 7 dias, sempre. E aí... Na verdade, a gente tem isso no Brasil, né, Débora? Agora a gente falou esses dias, né, sobre a pressão da reforma tributária, né? O pessoal acabou de votar, os senadores acabaram de votar. Não, mas isso só acontece para os deputados lá na Câmara, não então, acontece. Mas existe. Gente. Existe. Para alguns existe aqui no país. Né? Eu tô falando para os brasileiros, né, assim... Os brasileiros normais. Então, justo. Aquela classe ali tá Oficialmente, Débora, a gente não tem esse feriado, mas vamos dizer que ele por meados de fevereiro tem um tal do feriado, um tal do carnaval, que o pessoal dá uma emendada uma semana, tem lugar que é 2 semanas, aí é livre aí ao gosto do brasileiro, né? Para uma galera, o ano só começa depois de março, né? Porque tem toda a ressaca no carnaval, inclusive, até chegar Corpus Christi ali. Você entende bem disso, né, Rafa? Eu não entendo nada disso, eu sou uma pessoa muito compenetrada, focada exclusivamente no meu trabalho aqui, todos sabem, acordo 7 da manhã aqui para BMC News. O que não impede nada de você entender de carnaval, não significa dizer que você entenda de carnaval, que você tem que não brasileiro nato, como brasileiro nato, eu sei de pessoas que me contam, né, como o pessoal da produção, um beijo pro Leonardo aí, grande carnavalesco aqui da nossa produção aqui da BMC. Mas, Rafa, sabe o que acontece com essas questões aí, com esses feriados aí, quando existem esses feriados lá na China, que são vários, inclusive, né? Tem alguns nos calendários deles e são estendidos, são calendários estendidos, a gente consegue sempre ver aí uma demanda aí maior às vezes, e isso a gente viu inclusive nos dias para trás, de minério de ferro, aliás, inclusive foi o que aconteceu hoje, né? A gente teve uma alta em minério de ferro, talvez seja por isso uma explicação aí de uma demanda um pouco maior para poder ter ali um estoque aí talvez para esse feriado aí que vem pela frente. Então vamos ver como é que vai ser o comportamento do mercado, né, daqui a mais uns dias, inclusive na retomada, porque notícia boa da Evergrande a gente também não tem ainda. Mas vamos tocando por aqui. Antes da gente começar o nosso giro de notícias por aqui, eu só queria trazer uma atualização, porque o Paulo Guedes, o ministro da Economia, ele está falando lá no Itamaraty, não é isso, ô Rafa? Você está conseguindo acompanhar alguma coisa? Ele está falando sobre exportações. Em sua participação lá no Itamaraty. Segundo ele, o país está se concentrando em exportações e investimentos da Ásia e no Oriente Médio. O Paulo Guedes, que está agora lá no Itamaraty nesse momento, ele ainda não parou de falar, né? Exatamente, Débora. Ele afirmou que, olha só, abre aspas, o Oriente Médio será um grande hub das exportações brasileiras. Temos tudo para conseguir aproximação com a Índia, como conseguimos com a China. Ele também declarou que o Brasil é uma das economias mais fechadas no mundo. É uma falha de todos nós aí. O Paulo Guedes falando lá no Itamaraty, né? A gente vai trazendo aqui todas as novidades aqui na BMC News, né? De tudo que está acontecendo. O Paulo Guedes que tem ido em muitos eventos ultimamente, né? Não só ultimamente, mas nas últimas semanas a gente tem trazido bastante declaração aí, não só dele, como hoje também teve declaração, né, Débora, do presidente do Banco Central, né? O Roberto Campos Neto. Ele que afirmou, né, aí, inclusive, deu importantes declarações, né, sobre inclusive, a inflação. Ele que explicou sobre o modelo, inclusive, de como que funciona aí o modelo de política monetária, de como que é utilizado aí, inclusive, os cálculos que eles fazem, o que tem impactado aí na inflação, né? E aí, no documento publicado mais cedo, nessa semana, o Banco Central revelou que ponderou subir os juros para além do ajuste de 1 ponto, que acabou adotando aí na semana passada, mas chegou à conclusão, né, que considerando aí o cenário de incerteza sobre os choques na inflação, era melhor aumentar o ciclo de aperto na Selic para o patamar significantemente contracionista, Rafa. Exatamente, né, Débora, o Roberto Campos Neto, né, que deu aí uma declaração importante. Vamos até trazer aqui as aspas bonitinhas dele aqui, né, para a gente poder falar para o pessoal de casa. Ele afirmou que no documento, né, que foi publicado mais cedo nessa semana,
né, da ata lá do Copom, né, ele tinha falado sobre subir os juros, né, acima ali do 1 ponto que acabou adotando na semana passada. Né? O IPC revelou que ponderou subir esses juros para além do ajuste de 1 ponto. Né? Inclusive a gente tinha, né, até acompanhado aqui no BMC, que uma galera falava de 1,25 ponto percentual. Mas ele chegou à conclusão que, considerando o cenário de incertezas sobre os choques na inflação, era melhor aumentar o ciclo de aperto na Selic para um patamar, abre aspas, significativamente contracionista, fecha aspas. Ele afirmou também que, abre aspas, quando mencionamos que a política monetária já estava em território contracionista, nos referíamos ao seguinte exercício. No dia do Copom, olhamos para a Selic focos de 1 ano com IPCA de 1 ano e comparamos com a taxa neutra de 3%, fecha aspas, isso que afirmou o presidente do Banco Central. Ele afirmou ainda que não teria como elaborar qual seria a Selic final ante o nível atual de 6,25%. Também presente em coletiva de imprensa, o diretor de política econômica do Banco Central, Fábio Kanczuk, afirmou que o perfil da Selic no Focus, que compõe esse cenário básico, estava em 8,5%, culminando nas projeções de inflação que o Banco Central divulgou. Com sua comunicação, o Banco Central sinalizou que teria que ir além desse perfil de Selic em 8,5% para o controle da inflação. Isso foi quem afirmou, foi o Fábio, né, o diretor lá do Banco Central. O Campos Neto também falou que a demanda por dólares associada ao desmonte da posição de overhead pelos bancos em 2021 é de aproximadamente 17,4 bilhões de dólares. O presidente do Banco Central afirmou, abre aspas, entendemos que é volume bastante grande, fecha aspas. Além disso, Campos Neto pontuou que a atuação do Banco Central via leilão de swap cambial começou mais cedo neste ano, na comparação com o que foi feito em 2020, para fazer frente a essa demanda adicional por dólares, pelo entendimento de que o Banco Central ganha maior grau de liberdade ao longo do processo. De acordo com Campos Neto, isso também deverá atenuar a volatilidade cambial. A avaliação do BC é que é importante atuar porque haveria um fluxo bastante grande com concentração na virada do ano. Isso, quem frisou, foi o presidente da autarquia. Então aí a explicação, né, Débora, daquela parte que inclusive a gente acompanhou aqui em primeira mão, né, Deb, sobre no dia, né, a Super Quarta a gente acompanhou aqui, né, e essa aspa realmente do significativamente contracionista, né, também da ata da semana seguinte, chamou muito a atenção da economia e dos economistas, né? E aí, o que será que vai ser essa movimentação do Banco Central? Será que ele vai retomar a potência, né, Débora? Na verdade, assim, o que eles queriam mesmo era explicar, né, qual que tem sido, a sensação era essa, qual que tem sido aí o olhar deles, o que eles têm feito, né, como que eles têm feito esses cálculos, o que tem realmente impactado e como que eles vão continuar fazendo as projeções daqui para frente, né? E às vezes erros existem, como a gente até conversou hoje com a Rafaela Vitória mais cedo, em alguns modelos de cálculos, mas realmente da maneira como está, é como deve se continuar, pelo menos foi mais ou menos isso que o Campos Neto deixou no final das contas ali de recado. E hoje também teve pronunciamento do Banco Central americano, Rafa. O Jerome Powell, ele falou no final da manhã, né, comentou sobre a inflação do país, que está bem acima da meta e disse que a expectativa é de que haja uma desaceleração. Tem mais informações sobre isso, sobre a fala do Powell, desse fim de manhãzinha aí, que já a gente conseguiu também acompanhar um pouco por aqui. É a nossa correspondente internacional, Giovana Locatelli. Fala, Giovana. A decisão de quando será iniciado o tapering, que todos estavam aguardando, realmente não veio. O discurso de Jerome Powell foi um pouco morno e ele acabou repetindo algumas informações do mesmo discurso que fez na terça-feira, assim como a secretária Janet Yellen. Alguns tópicos importantes do discurso de Jerome Powell hoje pela manhã no Comitê de Serviços Financeiros foi que ele citou que, como acontece com a atividade econômica em geral, as condições de mercado continuam a melhorar gradativamente, porém não foi o suficiente ainda para decidir uma data para o tapering. Falou da taxa de desemprego, que foi de 5,2% em agosto. Este número subestima a queda no emprego, especialmente porque a participação no mercado de trabalho não aumentou em relação às taxas baixas que prevaleceram na maior parte do ano. Como eu falei, vou repetir, ele tinha sinalizado que o Fed precisava de mais um relatório positivo do setor de empregos para aí sim decidir uma data para iniciar o tapering. Bom, a inflação está elevada, ele também citou no seu discurso, e provavelmente deve permanecer assim pelos próximos meses antes de moderar.
como a economia continua a se reabrir e os gastos se recuperam, estamos vendo aí uma pressão de alta sobre os preços, principalmente devido aos gargalos de ofertas de alguns setores. Jerome Powell falou ainda que esses efeitos foram maiores e mais duradouros do que o previsto, mas estão diminuindo gradativamente, né? Espera-se que a inflação volte a cair em direção à meta do Fed, que é de 2%. Outro tópico que Jerome Powell salientou, disse que a trajetória da economia continua dependendo do curso do coronavírus e os riscos para as perspectivas econômicas permanecem. Falou que as ações políticas do Fed são orientadas pelo duplo mandato de promover o máximo de empregos e preços estáveis para o povo americano, juntamente com a responsabilidade de promover a estabilidade do sistema financeiro. Jerome Powell deu um resumo das atividades do Fed e que todas as atitudes, né, as atividades do Fed foram apoiadas pelos fundos da Lei de Ajuda e Segurança Econômica Coronavírus. Essas instalações forneceram aí um apoio essencial durante um ano muito difícil, conforme as palavras dele e tal. E ele disse que o Federal Reserve concluiu as vendas de ativos da linha de crédito corporativo do mercado secundário em final de agosto. Também lembrou que o Fed encerrou a linha de crédito de forma rápida e eficiente, sem impactos adversos aí para as condições de crédito. Também disse que o Fed fechou recentemente o mecanismo de liquidez do Programa de Proteção ao Cheque para novos empréstimos e o mecanismo está agora em modo de escoamento. E da mesma forma, o Fed está gerenciando o pagamento de ativos nas outras instalações da Lei Cares, à medida que estão sendo encerradas ao longo do tempo. E Jerome Powell encerrou a sua fala dizendo que o Fed está fazendo tudo o possível e vai continuar fazendo pelo tempo que for necessário pela recuperação econômica americana. E, claro, a gente acompanha os reflexos disso nos mercados. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Giovana. Bom, e ainda nas notícias internacionais, pela segunda vez, a Evergrande não paga investidores internacionais. Ou seja, a Evergrande continua sendo uma bomba relógio pronta para poder explodir a qualquer momento, né, Gabriel? E esse tem sido um grande suspense do mercado há semanas, Débora. É a segunda vez que anuncia esse não pagamento de dívidas. Hoje, pela segunda vez em poucos dias, a Evergrande deixou de pagar juros sobre 47 milhões de dólares de títulos em mãos de investidores internacionais. Foi o que informou a agência de notícias internacionais Reuters. Lembrando que na semana passada, a gigante chinesa já tinha deixado de pagar mais de 83 milhões de dólares a detentores de papéis fora da China. Só que nos dois casos, a empresa tem um prazo de 30 dias para quitar os débitos. Somente depois dessa data ela poderá ser considerada inadimplente. Até agora, as dívidas da Evergrande chegam a 305 bilhões de dólares, o equivalente a 2% do PIB da China, Débora. Vamos lá, vamos seguir acompanhando por aqui. Bom, e os papéis do Banco Inter enfrentam aí mais um dia entre as maiores baixas do Ibovespa. Bom, após os boatos sobre possíveis mudanças nos provisionamentos da instituição financeira, né? Um dos papéis aí do Banco Digital, como eu falei mais cedo, até ensaiou uma alta hoje no início do pregão, mas não está segurando de jeito nenhum. Olha só, o BID por aqui ainda performando nas maiores quedas, né, Rafa? Exatamente, né, Débora? O JP Morgan até divulgou um relatório com uma avaliação de que o custo do risco está aumentado, mas que não houve uma piora significativa na qualidade dos ativos do Banco Inter. E mesmo reconhecendo algum temor com os níveis de serviço de dívida e o rápido crescimento de alguns produtos, como os cartões de crédito, o JP Morgan afirmou nesse relatório que a instituição financeira tem sido cautelosa e que possui muito capital e financiamento barato. Mas parece que isso não tem adiantado muito não, né, Débora? Como estão os papéis do Inter agora mesmo? Você falou, acho que agora a BID 11 está sendo uma das maiores quedas do dia, né? E ontem também já era uma das maiores quedas, né, o Debs? Pois é, 7,36% de queda. Agora a BID 4, 5,89% de queda. Ontem a queda foi um pouco menor, antes de outro, se não me engano, o BID 11 caiu mais de 11%, Rafa. Apesar disso, o papel do Banco Inter tem acumulado alta aí no ano inteiro. Se a gente for dar uma olhadinha aqui, vou só abrir aqui a nossa visão de mercado para a gente conseguir visualizar aqui os bancos digitais. Mais cedo, quem acompanha a nossa programação, desde cedinho, viu que a gente conseguiu mostrar para vocês os bancos digitais como um todo e o que eles têm acumulado no ano. Aqui está a cotação do dia, tá? BID 11 que está caindo agora 7,26%, BID 3
6,71, BID4 está acumulando aqui, está caindo agora 5,71. A IBPAC está caindo 1,79, somente o BPAC 3 está subindo 1,74%, o Banco Pan está caindo 0,99% agora. Só que se a gente for para agora, para o BID11 aqui, ó, no mês também acumula queda, mas no ano aqui, 2021, olha só, BID11 acumula uma alta de 42,45% em 2021, apesar dessas quedas aí, esses dias seguidos de queda, tá? Se a gente for para BID4, agora aqui, ó, nesse momento, 2021, vamos lá, 43,34% está acumulando agora de alta no ano, apesar dessas quedas aí, apesar também da instituição ter já falado que não é bem esses rumores o que estão rodando aí pelo mercado. É isso aí. Então, às vezes a gente vê uma queda tão pontual assim, dias tão, né, seguidos de queda, às vezes é importante analisar o cenário como um todo, né, Rafa? Por isso que às vezes é interessante fazer essa comparação. Mas vamos lá. Um outro grande destaque, né, nesse dia foram as ações de PetroRio. Dispararam mais de 10%, enquanto que fora do índice, né, a gente teve também na alta 3R Petróleo também subindo desde o início do pregão e assim, petróleo hoje começou o dia numa queda, foi um dia de volatilidade para o petróleo que já está fechando aí o dia em alta, mas foi um dia que começou com petróleos em queda. E de cara, esses papéis já começaram de ir em alta com o Prio 3 que não parava de subir. Eu comecei a ir atrás para poder entender o que estava causando esses rumores aí, né, Gabriel? Conta aí pra gente. Então, Débora, existe um pacote de desinvestimento dos campos de Albacora e Albacora Leste na Bacia de Campos que deve ser divulgado pela Petrobras até o final da próxima semana. E segundo os rumores, o negócio está entre os consórcios de PetroRio e Cobra e outro consórcio internauta 3R Petróleo, Talos Energia, EIG Global Energy Partners, Harbour Energy. Durante as negociações, o consórcio PetroRio e Cobra teria apresentado a maior oferta para o pacote Albacora. Por outro lado, o consórcio internauta 3R Petróleo, Talos Energia, EIG Global Energy Partners, Harbour Energy teria apresentado uma proposta inferior para o pacote, mas a oferta para o campo de Albacora Leste superaria a proposta feita pela concorrente. O detalhe é que ainda não se sabe ao certo se a Petrobras escolherá o consórcio da PetroRio como licitante preferencial do pacote ou se a estatal vai dividir o pacote entre os dois campos, com Prio e Cobra negociando Albacora e Enalta 3R Petróleo, Talos Energia, EIG Global Energy Partners, Harbour Energy negociando Albacora Leste. De todo jeito, o dia acabou sendo bem positivo para os investidores de Prio 3. Pois é. E aí, lá vai, ó, Prio 3, 10,46% de alta aí, nesse quase finalzinho de pregão, são 16h37 agora. Então, vamos lá, né? Vamos continuando por aqui, porque o governo federal descartou a volta do horário de verão nesse ano como tentativa de amenizar aí os impactos da crise hídrica. Então, a gente segue aí com horário normal, como a gente já vinha, né, Rafa? Você gostava do horário de verão? Eu, particularmente, eu curtia, viu, Rafa? Não é nem uma questão de gostar ou não gostar, né? Eu sou muito agitado, então para mim qualquer hora é hora, mas enfim, tem a questão da crise hídrica, né? Será que não valeria a pena economizar energia? Bom, de acordo com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ele descartou mesmo hoje a retomada do horário de verão, que está extinto desde 2019. O ministro explicou que o horário de verão não se faz necessário no que diz respeito à economia de energia e lembrou que o programa já não é renovado desde 2019 e que vai permanecer da forma que está. Essa resposta veio em um momento que o governo vem sofrendo pressões para retomar o programa para aliviar a demanda sobre os reservatórios das hidrelétricas e também por setores econômicos como o de bares e turismo, que é claro, né Débora, ninguém vai querer ficar num bar no escuro, né, o Debs? Pois é, mas do jeito que a gente está indo, apesar disso, né, a gente teve também hoje o presidente Jair Bolsonaro dizendo que apagão não deve se ter, né? Então, bom, vamos continuar, vamos ver como é que vai ser isso, mas realmente, como a gente já falou por aqui, não só nessa semana, outras vezes, a crise hídrica não é um problema de agora, não é um problema novo no Brasil, isso a gente já vem enfrentando há muitos anos, então... Vamos lá, bola para frente. Bom, o Brasil bateu a marca de 1,4 milhão de novos negócios abertos em entre maio e agosto aí desse ano. E aí, Gabriel, conta aí pra gente aí, fala mais sobre esses dados, explica pra gente. O Brasil, Débora, alcançou a marca de 1.400.000 novos negócios abertos de maio a agosto de 2021. Nesse período, o saldo positivo de empresas em funcionamento no país chegou a 936.229. O saldo, para quem desconhece esses dados, é a diferença entre todos os negócios abertos
que foram 1.420.782, e fechados, que foi de 484.553 neste período. O total de empresas ativas no Brasil é de 18.440.986. Os dados são do boletim do mapa de empresas do Ministério da Economia, divulgado nesta quinta-feira. De acordo com o boletim, o último quadrimestre segue a tendência já observada nos períodos anteriores, em que o número de empresas abertas ultrapassou a marca de 1 milhão. O crescimento registrado nos meses de maio a agosto de 2021 representa um aumento de 1,9% em relação ao quadrimestre anterior e de 26,5% em comparação com o mesmo período de 2020. Segundo o Ministério da Economia, o mapa de empresas aponta ainda que a região norte é um dos destaques da abertura de empresas no país no período de maio a agosto, com 4 estados entre os 5 primeiros no ranking, que mede o crescimento percentual de negócios abertos. O Acre foi o estado que apresentou o maior crescimento percentual no período, com um aumento de 26,6% em relação aos primeiros meses de 2021 e de 41,7% quando comparado com o segundo quadrimestre de 2020. Em seguida, no ranking estão os estados do Amapá, Rondônia, Alagoas e Roraima, Débora. Maravilha. Bom, Gabriel, vou me despedir de você aqui, dando tchau aqui para você, liberar você aí para poder ir lá comemorar com o pessoal, tá tendo um bolinho ali do pessoal da produção. Então, eu já tô de olho, de canto de olho. Eu tô vendo que você tá de olho. Só. É que aqui, gente, a gente não consegue mostrar tudo, mas o nosso estúdio, né, futuramente, teremos novidades em breve, não posso soltar esses spoilers, a gente não está permitido ainda, mas aqui a gente tem vidro, assim, a gente parece uns peixinhos assim dentro do aquário, né? É. Então, e aí o pessoal lá fora tá comemorando ali. O pessoal da redação. O pessoal esperou a gente entrar pro jornal pra pegar o bolo, tem Coca-Cola ali, já tô vendo ali que tem uma comemoraçãozinha, e aí, putz, agora eu vou sair um pouquinho mais cedo, vocês vão ter que ficar aqui. Você reserva pra gente lá uns pedaços, hein? Até terminar o jornal. Gabriel, deixa o meu pedacinho pra você, daqui a pouco eu vou seguir na minha linha mesmo, pra academia, e aí tudo certo. Mas vamos lá. Eu quero o bolo. Eu quero o bolo. Por favor, reserva. E se a Débora não quiser o pedaço dela, eu vou querer sim. Pode mandar, que o bolo é bom. É um bolo de chocolate sensacional. Trazendo aqui informação pro pessoal de casa, né? Um bolo de chocolate que tava com uma cara muito boa. Eu fiquei paquerando aquele bolo ali desde a hora que eu cheguei. Alface você não quer, né? Enfim, alface eu como também, não tem problema não, entendeu? A gente gosta aí mesmo de comer, né? A gente tem essa fome muito forte aqui durante a tarde. Fase de crescimento. Certinho. Eu agradeço muito, Débora. Agradeço o Rafa também pela presença aí, pela companhia. Vai lá, Gabriel, vai lá. Conto com você aqui amanhã com mais notícias. notícias. É isso daí. Rafa, vamos tocando por aqui, porque eu tô sabendo também que o nosso convidado também já tá por aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Olha só, a Ibovespa tá cada vez mais reduzindo essa alta, tá dando até um frio na barriga, Rafael, 0,15% agora de alta. 111.277. Será que a gente vai fechar esse mês aí no 0 a 0? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vou ter que falar isso com a minha psicóloga, né? Porque não tem jeito, entendeu, Débora? Tem que ter muito coração para isso. Vamos conversar com o Marcos Murray para poder ver como é que ele tá vendo esse Ibovespa. Último pregão do ano, né? Exato. Vamos lá com o Marcos Murray, já está aqui ao vivo. Marcos, aguenta coração, como é que faz isso? Último pregão do ano. O Marcos deve estar feliz, né? O Marcos está feliz porque o Flamengo dele ganhou. Né? Ganhou ontem, tá na final da Libertadores, né, Marcos? Fala pra gente, o Flamengo tá um show, hein? Mas o Ibovespa não tá acompanhando o bonde do Mengão, né? Fala pra gente, Marcos. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que nos escutam. Prazer estar aqui mais uma vez. É isso, não queria me gabar não, mas estamos com a mão e meia na taça, né? Enfim, Palmeiras, velho freguês. Cara. Já tô pensando no tricampeonato. Já tô pensando no Mundial já. Enfim. Mas escutei vocês falando, né? Eu só queria comentar que o bolo não chegou aqui em casa, não chegou nenhum pedaço. Aí o segundo comentário a fazer nesse momento é que o Ibov tá último pregão do mês, né? Vocês estão antecipando, vocês falaram no ano, no mês. Eu falei do ano, meu Deus do céu. Eu que já estou tentando. Pode ser do ano também. Esse mercado tá muito chato. É que eu já estou focando nas férias do ano que vem, viu? Eu não queria nem falar. Fiz um TBT hoje lá de férias, eu estou já focando nas férias do ano que vem, Marcos, eu confesso. E a gente está ouvindo, né, Débora, desde o começo da semana,
né, do começo da semana passada, no caso teve super quarta, de que acabou o ano. Para a economia acabou o ano já. O Banco Central já entregou as pontas em relação à inflação, né, o Ibovespa, que a gente achava que ia bater, né, 150 mil até o fim do ano, tá no 110 mil, nesse vai não vai, aí sobe alguma coisa. Aí tem Banco Inter, né, que subiu 42% no ano, mas aí caiu agora 12% em 2 dias, enfim, então, né, Marcos, eu acho que já tá na hora de chamar o Papai Noel e encerrar, dá por finite, né, acho que já tá bom esse ano já, não tá não? E eu li que todas as promoções, os produtos de Natal vão chegar às prateleiras muito mais cedo esse ano. Né? Até para tentar. Não, já, e isso é verdade mesmo, viu? Vou te falar. Tentar... Eu estava dando uma passeadinha ali pela 25 de março, ali tem umas 2 semanas. Eu vou te dizer que já tem decoração de Natal lá para tudo quanto é de lado. Eu até tomei um susto, porque não chegou nem Dia das Crianças, gente. Já tem decoração de Natal por lá. Mas é isso. Vamos lá fazer um balanço desse mês aí do Ibovespa? Né? Pois não, vamos sim. O ano tá muito difícil realmente, né? A gente está meio que tentando antecipar ele. Quer dizer, estamos pulando o Dia das Crianças, pulando Halloween também, né? 25 de março deveria ter já a decoração. Tudo. Deveria ainda ter coisas de Halloween, por exemplo, né? Mas já estamos pensando no Natal. Mas vamos dar uma olhada aqui, vamos compartilhar a tela, ver o que os gráficos nos mostram. Compartilhar com vocês, começando aqui com o Ibov. Então, o gráfico do Ibov vai fechar o mês negativo. Tá feio... a tendência, né, o gráfico ainda está bem feio, vocês conseguem ver tendência de baixa clara, topos cada vez mais baixos, esse Tzinho aqui representa topos cada vez mais baixos, fundos cada vez mais baixos. Hoje vai fechando com um candle bem feio, esse candle de hoje não é um candle bonito, vai fechando aí em leve alta, praticamente na estabilidade, né, 0,07 no momento, mas é um candle bem feio, com uma longa sombra superior, que vai fechar perto da mínima do dia. Isso é um sinal bem baixista, tá? Então, não tenho bons motivos, não tenho muita esperança para este pregão de hoje. Amanhã, o gráfico de hoje, o candle de hoje, me diz que amanhã pode ser um dia corretivo também. Agora, por outro lado, tentando buscar um pouquinho de otimismo nisso tudo, tem aquele estudo de ciclos que eu falei na última vez que eu participei aqui, que a partir de outubro tende a ser um período mais altista. Lembrem-se do sell in May and go away, né? Que faz parte do jargão dos mercados norte-americanos, que é você se desfazer de posições em maio e voltar a partir de outubro. Ou seja, outubro está aí. Então, vamos ver se confirma esse ano. Normalmente é um período mais altista, de outubro até início do ano que vem. Então, vamos ver se isso corrobora. Mas, por enquanto, feio, sabe? Tendência de baixa, terciária de baixa, né? No gráfico diário, não tem motivo para ficar otimista, não. Tá? O que eu gostaria de ver? Todo mundo me pergunta, o que você gostaria de ver? Eu gostaria de que parasse de cair, começasse a subir a partir dos próximos dias e rompesse esse 114. 114 mil pontos, para mim, é uma região bem interessante para eu ficar mais altista. Formará, portanto, o que a gente chama na análise técnica de pivô de alta, que é uma mudança da tendência de baixa para uma tendência de alta. Então, atenção a esse patamar. Agora, lembrando que, usando probabilidades, tem tudo para vir buscar novamente 107. Mas pode ser que daqui a 2 dias eu mude de opinião. Se romper o 114, se romper 114, eu fico mais animado para as compras. E aí lá vai o Ibovespa virando, hein, ô Marcos? 0,10 de queda agora, hein? E lá vai virando esse Ibovespa. Mas vamos lá. Vamos dar uma olhadinha agora aqui pelos setores. A gente teve essa notícia aí, esses rumores aí, na verdade, né, de PRIO. Não só PRIO aí, a gente tem uma decisão aí que, na verdade, a Petrobras ainda deve anunciar, né, sobre esses consórcios aí, de quem que deve ficar com agora me fugiu o nome, Albacora Leste, Albacora e Albacora Leste, são duas bacias ali. Aí a Petrobras ainda deve anunciar, né? São 2 consórcios ali que estão nessa disputa. Aí a PRIO teria oferecido um valor, o outro consórcio ofereceu um outro valor pela outra bacia, mas aí nessa história toda o que significou é que no final das contas quem tem PRIO hoje está sorrindo bastante, porque PRIO já subiu até mais de 10% aí, está agora 10,15%. Né, de todas esses papéis aí do setor, ô Marcos, qual que você acha que deve ganhar realmente, impulsionar mais valor aí com essa negociação, com
com quem a Petrobras foi escolher realmente aí nesse consórcio, o que deve gerar de mais sinergia, qual o papel que deve se beneficiar mais com isso? Quem tem mais espaço de crescimento? Vamos dar uma olhada nos gráficos. Prio 3 numa tendência muito bonita de alta, topos e fundos ascendentes, tendência de alta clara. Esse é um gráfico que mostra uma média móvel, em rosa, média móvel de 20, que é uma média móvel dos preços, que dá um tom bem interessante em relação ao momento atual. Está esticado, o Prio 3 deu uma bela esticada, como você falou hoje, subindo aí na casa dos 10%. Parabéns para quem está comprado nisso. Eu, dentro da minha técnica, dos meus setups, eu não compro um papel desse jeito, esticado, tá? Pensando no curtíssimo prazo. Eu acho que está bem esticado, tá? Junto da banda de Bollinger superior, que é um indicador que está aqui em marrom, vermelho, dependendo de como está para vocês no vídeo, mas está junto da Bollinger superior, está longe dessa média móvel em rosa, ou seja, está sobrecomprado. Então, eu guardaria um recuo para pensar numa eventual nova entrada. Mas é um ativo que eu gosto bastante, realmente. Mas a gente pode olhar também, eu acho que só o timing não é bom. Posso olhar também Petrobras, por exemplo, não tão altista, não tão mostrando tanta força como o Prio, também um pouquinho esticado, um pouquinho longe dessa média móvel de 20, acho que tem tudo para ter alguma correção nos próximos dias, visto que vem de uma alta praticamente sem pegar fôlego, saiu aqui dos 24 e pouco, e veio direto aos 27,50, até mais. Se a gente pegar aqui um recurso, subiu mais de 13%, então, de uma vez só, sem muito respiro. Então, para mim, esticado, sobrecomprado também. Se eu tivesse que olhar uma das duas, eu acho o gráfico de Prio mais bonito, mas nenhuma das duas, dentro do que eu gosto de ensinar e de operar, está em ponto de entrada. Tá? Eu gostaria de ver um recuo em todas as duas, tanto Prio como Petro. Maravilha. Muita gente aqui, né, o Débora, mandando aqui no chat os stickers, né? Ô, Marcos, se você puder analisar pra gente, por favor, aqui o Eduardo Ribeiro da Silva tinha chegado logo no comecinho já aqui do programa, perguntando sobre Tupi 3, por favor, ele tinha mandado uma mensagem aqui, perguntando sobre Tupi, né? Veio uma mensagem logo após uma mensagem que a Débora estava respondendo a Lourença Lara. Lourença Lara, você é parente minha? Eu queria saber. E se tiver aqui um caso de família, descobrir uma prima perdida aí? Não é não, ô, Débora? Ia ser emocionante. Vai que, né? Ia ser emocionante, hein? Nossa, eu choro, hein? Adoro receber parente no chat. Enfim. Vamos lá, dá uma olhada aqui no gráfico de Tupi 3. Tendência claramente de baixa, topos cada vez mais baixos, fundos cada vez mais baixos. Hoje também vai formando aquele candle feio. A gente pode chamar isso aqui de uma estrela cadente ou shooting star. É um candle baixista. Ele só não é mais baixista porque ele tem o corpo verde. Se ele fosse com o corpo vermelho, seria mais baixista. Quase como esse aqui. Esse aqui tem um pouquinho tem sombra superior um pouco curta, mas o vermelho significa que fechou na mínima do dia, ou perto da mínima. O verde fechou um pouquinho mais acima, vai fechar um pouco mais acima. De qualquer modo, é uma sinalização baixista em Tupi. Não vejo oportunidade, visto que a tendência ela é de baixa. A não ser que o nosso querido amigo tenha experiência em operar vendido, né? Lembrando a todos que você pode ganhar dinheiro com a queda dos ativos. Você fica short, você aluga o ativo que você não tem e vende a descoberto. No caso de mercado à vista, de ações. Se fosse contrato futuro, você venderia de forma simples. Mas Tupi 3 não vejo nenhuma sinalização interessante no momento. A gente pode também, que eu acho que é uma outra coisa bem interessante de mostrar, um tempo operacional diferente, que o gráfico semanal, que às vezes tem sinais contraditórios, que é o caso. Então, se no diário que eu estava mostrando eu não vi oportunidade para operações mais curtas, a gente chama de swing trade, operações que duram de 2 a 7 dias em média, já no semanal, que a gente chama de position trade, eu até vejo alguma coisa interessante. Eu vejo a semana atual rompendo a máxima da semana passada, depois de uma forte queda. Então, notem como que mudando o time frame, né, o tempo operacional, a gente consegue enxergar coisas diferentes. E o que se faz? Isso é bem importante de comentar. Você tem que focar no seu tempo operacional. Se eu tivesse querendo operar um gráfico de prazo mais longo, um gráfico semanal, eu estaria vendo oportunidade sim de compra. Já no diário, não. Então, é importante fazer essa distinção. E só abrindo, o pessoal deve ter mais perguntas aí no chat, pessoal, mas só
para não deixar passar, eu sempre falo aqui para vocês sobre commodities agrícolas, que eu acho incrível de operar, é o que eu mais gosto de operar atualmente, aliás, há bastante tempo, e tem um ativo que está chamando muita atenção de todos, que é o boi, contrato futuro de boi gordo. Então está aqui BGIV 21, dos contratos com mais liquidez no momento, vem de uma queda bem aguda, uma queda de 6 dias, praticamente mais, 6, 7 dias de queda, hoje principalmente uma queda bem pesada, esse 2,5 de queda para agrícolas é uma coisa bem pesada, com um volume negociado acima da média. E aí, o que é o gráfico, na verdade? O gráfico nada mais é do que uma representação do que os participantes do mercado estão achando. O que está por trás? Tem notícia, tem safra, safrinha, clima, tem exportação, importação, e aqui, claro que tem aquele rolo, aquela treta com a China, que ainda não voltou a comprar carne nacional. Parece que também tem a Argentina, que já abriu para exportação, então tem um player aí concorrente também da gente, do Brasil, mas, na verdade, se eu não soubesse de nada disso, ainda assim eu saberia que não é ainda um ponto interessante para pensar numa compra, porque está caindo. Apesar de estar numa região de suporte, aqui em R$ 284, um suporte bem afastado, mas não tem sinal de reversão ainda. Isso é bem importante. Não tem sinal de reversão. O fato de bater num suporte não quer dizer nada. Bateu num suporte aqui ontem, 293 e alguma coisa, por um fundo do início do mês, mas despencou hoje, continuou caindo, e hoje caiu com peso maior ainda. Então, é um bom exemplo daquela ideia de que você não deve comprar algo só porque caiu demais. Pode cair muito mais ainda. Então, o boi é um bom caso. Só para transportar para o universo das ações, se a gente pegar setor educacional, por exemplo, Educ ou Cogna, por exemplo, que são ativos que a gente sempre escuta falar, a gente vê muitos investidores dizendo que é uma oportunidade de compra e tal. Vamos ver. 35,80 e pouco já custou ali em junho desse ano. E agora custando 23, caiu mais de 50%. Então, é muito relativo isso, está barato, está caro, aquilo que eu sempre repito, se você tem uma cabeça de investidor, se você fez um trabalho, você acha que os fundamentos da empresa prevalecem, são bons, eu diria que sim. Tem uma oportunidade aí de comprar uma empresa boa e subprecificada. Um valor de face está abaixo do valor de mercado. Tá? Então, com essa cabeça de investidor, eu até acho isso. Agora, se você tem cabeça de trader, que é para prazos mais curtos, pode cair mais ainda. A gente viu um monte de outras empresas esse ano que tinham fundamentos, eram super vislumbradas, não vislumbradas, mas super acompanhadas, melhor dizendo, super acompanhadas pelo mercado, pelas gestoras, pelos bancos de investimentos, e caindo bastante. Educ é só um exemplo, está aqui o gráfico semanal de Educ. A gente pode olhar também Via Varejo, Via, agora chama Via. Então, também, outro ativo que está despencando. Se você tem cabeça de investidor, você pode achar que está num preço bom para comprar. Já custou R$21, R$22, agora está custando R$8. Tem oportunidade aí? Tem, já caiu bastante. Tem upside, mas qual é a sua cabeça? É de trader ou é de investidor? Então, a gente tem vários exemplos que aqui eu chamo para poder explicar a diferença entre pensar com cabeça de investidor e pensar com cabeça de trader. Isso é bem importante fazer essa separação, para quem está começando principalmente. Muito bom, Marcos. Marcos, será que a gente poderia dar uma olhada no setor de frigorífico aí para a gente, por favor? O setor de frigorífico ontem que estava no destaque aí, no pregão, inclusive, a gente tinha BIF3 subindo, a gente tinha JBS subindo, enfim, tem alguma ação que te agrada aí na hora de olhar os gráficos? Todas elas. O setor está realmente muito forte. Agora, de novo, está em ponto de compra? Depende. Para quê, exatamente? Qual o seu objetivo? É curtíssimo prazo? No curtíssimo prazo, para mim, está esticado. De novo, eu coloquei aqui JBS para começar. Olha a média móvel de 20. Diz a teoria que os preços convergem à média de 20, como se fosse um imã. E olha como está distante. Está junto da banda de Bollinger superior, que é um indicador que mede volatilidade, ou seja, está bem esticado. Hoje vai formando um candle mais baixista. É normal uma correção, está sobrecomprado.
Então, é normal uma correção. Pode não ser amanhã, pode continuar subindo mais um pouco, mas não vai subir para sempre. E eu acho, para o curtíssimo prazo, um risco comprar nesse momento, né? Com cabeça de trader de curto prazo. Gostaria de ver um recuo e um novo sinal altista para eu pensar em comprar. Mas esse papel, como vários outros do setor, contempla o que eu acho que tem de mais interessante, que é comprar um ativo na tendência de alta. Então, o JBS está assim, BIF, que eu já falei que para mim é o melhor código que tem, né? Um frigorífico que tem como código BIF, para mim é sensacional. Então, BIF também bem esticado, então bem longe da média móvel de 20, e hoje formando um padrão baixista de candle, chama engolfo de baixa isso aqui. Para mim, os próximos dias tem tudo para ser dias mais corretivos. Lembrando que a correção ela pode ser aguda, ou seja, pode ser no sentido contrário, caindo, mas pode ser lateral também. Às vezes o ativo está com tanta força compradora que corrige lateralmente, né? E aí a média móvel se aproxima, e aí fica interessante novamente para uma compra, quando tiver um rompimento de resistência. Mas pode ser uma correção um pouco mais aguda. Eu chutaria que deve ter uma correção pela frente. Mas todos esses são interessantes para mim. Marfrig a gente pode olhar também. Também bem esticada, realmente. Olha como é que está longe da média. Onde um preço bom para comprar, olhando como trader? Tem um setup que eu gosto bastante, que é o setup de um trader americano chamado Larry Williams, que diz para tentar comprar perto da média, né? Pode ser a média de 9, que ele usa mais, mas pode ser a média de 20. Tem vários estudos, na literatura tem muito isso, tentar comprar perto das médias móveis. Então, aqui tinha uma compra bem interessante para mim, neste candle que eu estou assinalando, rompendo a máxima do que no anterior, depois de um recuo até a média de 20. Agora, para mim, está esticado, está bem esticado. Não tem hoje um padrão baixista como tem nas outras duas, estão muito mais baixistas, mas é um padrão que chamam de enforcado, um padrão baixista também, Hanging Man, esse padrão aqui do candle de hoje, não é tão baixista quanto os outros dois, mas eu também espero em Marfrig uma correção nos próximos dias, visto que está sobrecomprado, está bem esticado para cima. Então, basicamente, é isso. Eu gosto muito do setor, talvez seja o setor que eu mais gosto no momento, porém, acho que o timing não é bom. Maravilha. Ô, Rafa, vou pedir para poder vocês só segurarem um pouquinho, só para poder fazer uma última atualização aqui rapidinho, que o Lira, eu quero trazer só uma última notícia que está saindo aqui, a gente acabou de fechar também aqui o Ibovespa, daqui a pouquinho vai para o aftermarket aí, eu quero só atualizar o pessoal. O Lira está decidindo priorizar aí combustíveis e precatórios, e reforma administrativa deve ficar para o segundo plano aí no final das contas, né? O Arthur Lira afirmou isso para aliados, né, que deve priorizar nessas próximas semanas já essa discussão aí em torno dos precatórios e dos combustíveis, e que essa reforma administrativa vai ficar para depois do feriado do 12 de outubro. A grande resistência, né, entre os parlamentares para poder votar o texto hoje, inclusive. O entendimento entre os líderes é de que a aprovação é muito difícil por causa das resistências ao tema e principalmente da proximidade das eleições, que deve ocorrer aí em menos de um ano, claro, né? A grande mobilização de servidores federais, estaduais e municipais e pouco apoio do governo Bolsonaro, que tem também se dedicado bem mais aí para outros assuntos, também tem pesado aí nessa situação. Bom, é isso aí, uma última notícia do cenário político, a gente que tem acompanhado aí, tem aguardado muito sobre essa agenda aí de reformas, né? Isso com certeza aí é uma expectativa muito grande desde o período das eleições, né? Que era uma promessa de eleições. E aí eu quero trazer aqui, só para poder a gente acompanhar um pouco nesse momento de como que está o setor de siderurgia, viu, Marcos? E aí eu queria que você pudesse dar uma olhadinha aí, porque nesse finalzinho, últimos minutos aí do pregão, o Ibovespa acabou virando. E aí eu vi que a Vale foi que reduziu aí ganhos aí nesse finalzinho de pregão. Eu acredito que isso pode ter contribuído aí para essa virada do Ibov. A Vale correu aí para o 0 a 0, né? Eu não consegui achar nenhuma notícia assim tão pontual. Pelo menos o minério de ferro tinha ido bem, né? Nessa quinta-feira lá na China, mas enfim. Vale correu aí para o 0 a 0. 75 e 85 é como está o papel. Você acha que, enfim, a gente até já viu falando sobre isso esses dias aqui na BMC, aqui no Top News, inclusive nesse fechamento. Esse é o novo patamar de Vale, R$70, R$75. Você acha que de 75 busca 70
ou então estaciona em Vale? Você acredita que a gente não deve mais ver aquela disparada que a gente chegou a ver em Vale, mais de R$100? Difícil com minério de ferro como está agora, né? É super atrelado, né? O preço da ação da Vale com o preço do minério de ferro, da mesma forma que o preço do barril do petróleo com o Petrobras. Andam muito próximos. Então, Vale, graficamente falando, está numa região de suporte, formado por um fundo aqui do iniciozinho de fevereiro. Um fundo bem marcado aqui, essa região, uma região importante, é um suporte isso aqui. Lembrando que os suportes são formados por concentração alta de compradores, que impedem que o preço do ativo caia mais, então tem muita pressão compradora nessa região, mas não quer dizer que vá segurar e vá voltar a subir. Né? Por enquanto, hoje realmente está fechando aí no 0 a 0, não é um candle bonito, é um candle feio, o Ibov perdeu força nesse finalzinho, não está bonito, nem um pouco, não é um candle altista, não ficaria animado nem um pouquinho com isso aqui, mas está numa região de suporte. Né? Então, e depois de estar bastante descontado, na minha opinião. Olhando um gráfico semanal, talvez fique mais fácil ainda de enxergar num prazo maior. Olha o upside que lindo, né? Desde 2020, uma forte retomada, depois ali daquela queda março, abril. Agora, bateu nessa região de suporte, semana passada um candle mais altista, e a semana atual faltava romper máximo, ou pelo menos romper aqui o fechamento da semana passada para ter um gatilho de compra. Então, no momento, não vejo nada. E só, eu estava dando uma olhada aí no chat, tá, o Helder comentando, né, de chute. Exatamente ele, os Minas. Um bom comentário, vou falar também de Usiminas, é uma boa dúvida. A Shooting Star ou Estrela Cadente acontecem em topos, é um padrão baixista, acontece em topos. A gente viu essa aqui é quase isso, falta um pouquinho de cor, por exemplo, onde eu estou aqui assinalando. Então, para mim acontece sempre em topos, Shooting Star ou Estrela Cadente. Um martelo invertido é igualzinho esse padrão, só que acontece em fundos. Pode ser que num gráfico anterior tenha dado a impressão de estar em fundos, mas não lembro qual foi o ativo exatamente, mas para mim aquilo era um topinho intermediário. Não é um super topo como isso aqui, né, ou esse aqui, mas era para mim um topinho intermediário. Então, para mim sim era uma shooting star. Lembrando então que martelo invertido acontece em fundos, portanto é um padrão altista. Shooting star acontece em topos e é um padrão baixista. E aqui, olhando os Minas, tem um padrão que eu queria comentar aqui, onde eu estou assinalando um engolfo de baixa. Notem que esse candle vermelho engolfa, abraça o corpo do candle verde. Engolfo de baixa, um padrão bem baixista, que eu gosto bastante, e aqui um padrão altista, semana passada. É um padrão de 2 candles, semana retrasada, que caiu, e semana passada, que envolveu o corpo da semana anterior. Padrão altista, engolfo de alta. Faltou combinar com o mercado, né? Hoje, essa semana ainda não rompe máxima da anterior, para mim já teria dado até uma oportunidade de compra na semana passada, usando o gráfico semanal. Semana atual, volatilidade, veio aqui no meio do candle da semana passada. Tem gente que gosta disso, a famosa pechincha. Se eu era comprador aqui na semana passada, porque eu não seria comprador agora, com o preço bem mais barato, é um jeito um pouco mais agressivo de lidar com isso. Mas sim, usando o gráfico semanal, vejo ainda oportunidade de compra dentro desses critérios. Agora, de novo, olha como é que muda de figura. Se olhar o gráfico diário, está aqui o ZIN 5, 1D de um dia, padrão hoje baixista, está fechando mais perto da mínima, tem um gapzinho para fechar, tem um gap aberto aqui que me incomoda um pouco, esse grande gap, pode ser que não feche, mas me incomoda um pouco. O mercado não gosta muito de gap, não. Então, atenção a esses patamares, e com o fechamento de hoje, eu não sou tão animado para uma compra em Usim 5, mas vale uma atenção, vale, de repente, ficar de olho nos próximos dias, pensando alguma coisa, alguma oportunidade, visto que o semanal está mais interessante. Maravilha, então. É isso aí. Quero agradecer muito a tua participação. Traz o Rafa aqui, vamos lá e descompartilha aí sua tela para poder a gente dar um tchau aqui para você. Olha só. E o Rafa já está aqui comigo. Muito obrigada pela tua participação aqui conosco. É sempre muito bom ter você aqui trazendo essas análises aí. O pessoal adora, que aliás tem
diversos outros pedidos aqui no chat, não dá para poder a gente conseguir olhar tudo, né, Rafa? Exatamente, o tempo é curto, mas a vontade é grande. E, Marcos, muito obrigado, viu? O jogo do Flamengo é só em novembro, né, Marcos? Então tá bastante tempo pra gente fazer aposta ainda aí, né? Tem muita coisa. Dá tempo, 27 de novembro, pode anotar na agenda aí, daqui a 2 meses quase. Então, tem bastante tempo aí pra gente pensar numa aposta, tá? Mas eu que agradeço o convite mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui junto com vocês. O meu produtor, que é palmeirense fanático, está gritando no meu ouvido aqui, ele gritou 5 vezes aqui, falando que o Dudu vai acabar com a vida de vocês. Enfim, eu torço bastante para que o Flamengo ganhe, para que ele não me enche o saco. Mas se bem que o Cabral é flamenguista. Então é muito provável que dia 28 de novembro, caso o Flamengo ganhe, o Cabral apresente o programa com a camisa do Flamengo aqui, porque ele não vai se conter de emoção, né, Débora? Eu também acredito nisso. Muito, viu? Vamos ver como é que vai ser. Ele não vai conseguir nem sentar nessa cadeira direito aqui, mas vamos lá, né? Vamos lá. Bom, e para você, Marcos, já fica aqui o convite para próximas vezes. A gente conta com você aqui sempre, viu? Com certeza, pessoal. Fico à disposição. Um abraço. Abraço, até uma próxima. E, Rafa, vamos lá? Vamos só fazer uma confirmação aqui de uma notícia que estava como rumores desde o início da manhã impactando nessa Abril, mas a Petrobras emitiu aí um comunicado ao mercado, né, confirmando que recebeu sim a oferta sobre esse desinvestimento aí de Albacora e Albacora Leste, né? Isso? Você conseguiu ver aí essa nota que está saindo? O documento acabou de sair em primeira mão aqui, tá na CVM, né? A Petrobras afirmou no documento aqui: Petrobras, em relação às notícias veiculadas na mídia sobre o projeto de desinvestimento dos campos de Albacora e Albacora Leste na bacia de Campos, esclarece que recebeu ofertas vinculantes dos consórcios PetroRio Cobra e EIG Global Energy Partners, Enalta, 3R Petroleum, para a aquisição dos campos. Tais ofertas podem superar 4 bilhões de dólares para ambos os campos. A companhia está analisando-as conforme os critérios de avaliação deste projeto, levando em consideração todas as componentes de valor e demais condições refletidas nas ofertas, incluindo pagamentos firmes, contingentes e outras condições contratuais relevantes. O início da fase de negociação será submetido à deliberação da diretoria executiva da companhia após a conclusão da análise das ofertas. A companhia esclarece que a celebração da transação dependerá do resultado das negociações, bem como das aprovações corporativas necessárias. A Petrobras reforça seu compromisso com a ampla transparência de seus projetos de desinvestimento e de gestão de seu portfólio e informa que as etapas subsequentes do projeto serão divulgadas de acordo com a sistemática de desinvestimentos da companhia. Notícia importante aí que agita o mercado, né, Débora? Exatamente. Desde manhã que a gente vem trazendo aqui no BMC News essa informação, esses rumores, né, que já estavam aí surgindo, que estavam já diretamente impactando em todos esses papéis aí que estão envolvidos nos consórcios, né, indo na contramão da queda do petróleo do início do dia, do início do pregão. Depois o petróleo subiu e aí até poderia justificar aí realmente uma alta desses papéis, mas o gap de alta aqui de Prio era muito maior aí realmente para, né, no final das contas não ter algo a mais aí contribuindo para poder ajudar puxando aí esse papel. Então tá aí, a Petrobras confirmou, vamos esperar então a divulgação. Débora, Oi. Tem uma outra notícia aqui importante aqui, que Vamos acabaram lá. de gritar aqui no meu ouvido e até abrir aqui, ó. O Funchal, né, o Bruno Funchal, diz a investidores que não assinará qualquer medida para prorrogar o auxílio emergencial. De acordo com ele, o governo trabalha com uma única estratégia: votar uma solução para precatórios e abrir espaço para Auxílio Brasil, de R$300. Então aí, notícia importante vindo lá de Brasília, né, Débora? Aquele lugar que não para, a todo para. momento a novidade, tudo muda. Um beijo pro Eric DK, né? Eric Tá lá. DK, que depois vem aqui para poder explicar melhor pra gente como é que vai ficar isso aí no final das contas, viu? É isso, Rafa, a gente vai chegando aqui no finalzinho da nossa programação. Eu quero só passar aqui pro pessoal. Opa, olha, já imaginou? Eu ia dar um giro aqui, ó, quase que eu ia direto aqui, renateei aqui no ar ao vivo. Olha só, o Ibovespa aqui no finalzinho do pregão, últimos minutos, virou para uma queda, não teve jeito aí, não conseguiu o dia inteiro em alta, depois de Fed, depois de fala aí do Roberto Campos Neto, enfim, passou o dia todo em queda, não, gente, desculpa, em alta, tá? E aí virou, não conseguiu segurar nos últimos minutos. A gente tem um aftermarket aí para poder ainda ser finalizado depois, mas no final das contas eu acredito que esse cenário deve permanecer uma leve queda para o Ibovespa.
no último dia do pregão desse mês. Mas é isso, no nosso mapa de variação o cenário permaneceu mais ou menos o mesmo do que a gente vinha assistindo desde de manhã. Prio ainda aqui no destaque, metalúrgicas aqui, siderurgia. A gente tem ainda aqui algumas companhias de varejo também, por exemplo, que estão aqui também nesse momento, em alguma movimentação de queda, mas tem bem dividido isso. A Magazine Luiza, por exemplo, está subindo, mas a gente viu a Via também aqui performando nas quedas. A Azul, companhias aéreas e turismo hoje também foi um setor que caiu bastante. A gente falou sobre isso aqui no início da nossa programação. Bom, esse cenário aqui a gente também vai repercutir durante a nossa programação de amanhã, logo no iniciozinho, para vocês ficarem aí atentos e também já ficarem preparados para o que vai surgir ao longo do dia. Vamos ao fechamento lá dos Estados Unidos, Rafa, só para poder também o pessoal ficar sabendo de como que fechou o mercado por lá e aí também saber se o Fed impactou de alguma forma. Lá em Nova York, Dow Jones fechou numa queda de 1,59%, S&P 500 1,19%, Nasdaq fechou numa queda de 0,44%. E o Global Dow, né, o Global Dow Jones também caindo 0,85%, enquanto o ouro subiu 1,97% e o petróleo 0,21% lá nos Estados Unidos da América, né? Enfim. Dólar também ficou em alta, 5,44, fechamos nota de 0,29%. E assim foi esse último pregão do ano, ou último pregão de novo do mês. Você está querendo chegar logo ano novo? Depois de tudo isso, eu já quero chegar logo ano novo. Afinal de contas... Já deu, né? Como dizia aquele nosso coleguinha senador lá de Brasília, né? Que já tá chegando outubro, de outubro vem novembro, e aí vem um recesso e acabou o ano. Então, uma conta sensacional. Não dá tempo de fazer mais nada. Virou, alô, acabou. RH da BMC, vamos fazer a mesma férias, conta, né? Fazer a mesma conta, né? Ó, se vamos deixar para a assim, Hanna. Vamos deixar para a Hanna Beltrão, que a Hanna tá chegando aí com o BMC Business e ela hoje vai conversar com a EZTEC. Então... E hoje, mais tarde, tem BMC Dia. Convidando a galera aqui das 7 às 8, estarei aqui. BMC Deal do estúdio da semana. Na semana passada teve furo aí no mercado de fundos, hein? E também, hoje eu posso prometer que vai ter outro, hein? Então fique ligado, das 7 às 8 aqui na BMC Deal. Esse Rafael não para. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, então vocês continuam na nossa programação com a Hanna, depois tem o Rafa aí no Deal e eu vou me despedindo de vocês. Volto amanhã com nossa programação aqui ao vivo, nosso mercado aqui em tempo real, atualização minuto a minuto aqui para todos vocês, a partir das 9h30 da manhã no BMC News e às 4 horas da tarde aqui no fechamento do mercado em Top News. Forte abraço para vocês, obrigada pela audiência, tchau, tchau.